Fala pessoal do Esporte News Mundo, começando mais um Tic Tac NM, nosso programa de mesa redonda aqui com Theo Miranda, Cauã Panontin, que vão discutir aqui bastante sobre o Campeonato Brasileiro. A tabela teve bastante mudança ali, né? Na parte de cima da tabela, também na parte de baixo, tivemos polêmica também e vamos analisar aqui hoje. E também bola de ouro, o Messi ganhou a 8ª bola de ouro. Você achou justo? Você achou que realmente mereceu? Vamos discutir bastante sobre isso. Então, já para começar com um assunto polêmico, tivemos na Arena Corinthians um jogo entre Corinthians e Santos que no último lance tivemos ali uma polêmica bem grande. Bruno Mendes pisou em Soteldo ou não, vamos falar sobre isso. E o Daronco foi ao VAR e assinalou pênalti para o Santos. E aí foi muito discutido, né? Sobre sendo pênalti ou não. Porém, saiu o áudio do VAR no dia seguinte e a polêmica só continuou, né, Théo Miranda? Exato. Primeiramente, prazer, Rossi, prazer, Cauã, prazer ao nosso telespectador que está nos acompanhando. Sempre uma honra fazer o tic-tac aqui na NM. E é isso, o pênalti de ontem, no momento, já gerou uma polêmica muito grande e hoje, com a saída do áudio do VAR, essa polêmica se estendeu. No campo, o Daronco não chegou a marcar, né, um pênalti cometido pelo Bruno Mendes no Soteldo, em que, numa jogada em que, para mim, de muita malandragem do atacante do Santos, numa malandragem positiva, até porque o Soteldo não cava o pênalti, ele realmente é derrubado. Ele percebe a afobação da defesa do Corinthians nos minutos finais, porque a pressão era do Santos, o medo de tomar um empate era do Corinthians. Então tem uma afobação do defensor, o Soteldo faz a jogadinha característica dele de jogar a bola para o fundo, e o Bruno Mendes, na afobação, acaba colocando o pé e fazendo o Soteldo tropeçasse, né, impedindo a passagem do atacante e errando o bote. Então no momento o Daronco não chegou a marcar, porém o VAR chamou ele, e ao ver no vídeo, o árbitro gaúcho acabou assinalando a penalidade que mudou o futuro do jogo, né? Faltava poucos instantes para acabar a partida e o Mendonça converteu. Na tarde de hoje, a CBF divulgou o áudio em seu site oficial, aí para quem quiser ver pode entrar, está disponível para todo mundo. E essa é a interpretação do próprio VAR. Ele chama o Daronco e ele fala que o Bruno Mendes coloca o pé e derruba o Soteldo. Então ele não vê que muita gente vem dizendo é que o Soteldo é quem pisou. E que se você olhar bem, realmente não é um pisão do Soteldo. Se você vê o frame pausado, parece. Mas se você põe a jogada em tempo real, é uma trombada de pés, na verdade. Só que a diferença é que o Soteldo estava correndo e o Bruno Mendes põe um pé que tromba para impedir a passagem. Então, ao meu ver, eu concordo com o VAR e eu concordo com a revisão do Daronco, que eu também assinalaria o pênalti a favor do Santos. Mas a polêmica é essa, em um jogo muito importante para a tabela, né? Dois rivais paulistas que disputam ferrenhamente uma luta ali contra a zona do rebaixamento. É claro que tem outros times nessa disputa, caso do Vasco, do Goiás e do próprio Bahia, ou até mesmo Cruzeiro e Cuiabá, depende da interpretação de cada um. Curitiba e América já mais afundados, mas ainda também na briga. Então, um jogo que poderia ter mudado o rumo do campeonato, porque numa partida dessa, se o Corinthians soma 3 pontos, a distância dele, a folga dele amplia. Então, foi importante não só para o Santos pontuar e se distanciar um pouquinho mais, estava com os resultados da rodada antes do jogo começar, o Santos estava a 1 pontinho só da zona, agora volta a estar a 2 e também prende o Corinthians na briga, sempre importante, quanto mais gente estiver brigando pela vaga com você na parte de baixo, é ao contrário da parte de cima, que normalmente o melhor é quando tem menos gente. Na parte de baixo, quanto mais gente, melhor. Então, acho que é um jogo um pênalti mesmo, que determina um jogo do campeonato e determina a posição de dois clubes enormes na tabela. É isso, Cauã. Muita polêmica na arena, hein? É muita polêmica. Boa noite, Theo. Boa noite, Marcos. Boa noite a quem tá assistindo a gente. Cara, falar de arbitragem brasileira toda rodada tem sido recorrente, né? Porque a sensação é que todo jogo tem alguma polêmicazinha aqui ou ali que acaba decidindo uma partida pró ou a favor. Eu acho que muita gente costuma usar o termo roubar. Eu acho que não tem favorecimento para nenhum time. Muita gente, né, nas rodadas recentes começaram a falar Operação Salva Santos. Eu acho que isso daí é ridículo, é completamente sem embasamento. Eu acho que a tendência dos juízes mesmo é que eles são ruins, eles são mal preparados, eles não são tendenciosos para nenhum dos clubes, eles só não têm o preparo suficiente para conseguir arbitrar uma partida tão grande como é no Santos e Corinthians, né, Corinthians e Santos em Itaquera. Então, acho que por isso torna-se muito recorrente a reclamação com a arbitragem no Brasil. A questão do lance, cara, eu sinceramente acho que talvez eu não veja o problema em marcar. O maior problema, no meu caso, seria que em outra partida, se o Daronco marcaria, ou se em outra partida o VAR chamaria.
a questão é essa, a questão é que cada partida a tendência é que o juiz interpreta de maneiras diferentes. Eu acho que você deveria ter uma regra estabelecida para que toda partida seguisse a mesma linha e não gerasse essa polêmica como gerou. Eu, particularmente, não marcaria o pênalti, eu não acho que... É claro que na velocidade, qualquer toque é suficiente para derrubar o atleta, né? Porque o Bruno Mendes, querendo ou não, ele foi um atleta, ele foi juvenil no lance, como a gente costuma dizer, porque ele vai muito, como o Theo falou, o Santos no abafa foi para cima do Corinthians, o Corinthians acabou se afobando muito, e o Soteldo é esperto, a gente já sabe, o próprio Lucas Veríssimo falou em entrevista no final do jogo que conhece o atleta, que o Soteldo faz esse tipo de jogada, que ele dá uma forçada. Então, pô, se você conhece o cara, por que tu vai lá e faz isso, entendeu? Eu não marcaria, mas eu não vejo problema nenhum no Daronco marcar, cara. Pra mim, normal. A questão que fica pra mim é se ele marcar em outra partida, mas aí a gente só vai descobrir quando acontecer. Por isso que a arbitragem brasileira é o que é hoje, né? Acho que esse aqui é o campeonato brasileiro que mais, nos últimos 2 anos, né? Os campeonatos brasileiros que mais tiveram problemas de arbitragem recentes. Então, a questão que fica é essa. Eu, particularmente, não marcaria, mas eu entendo muito o Daronco marcar. E o problema também é o contexto da partida, cara. Como tu falou, são 2 gigantes do futebol brasileiro que brigam para não cair. E você escala um árbitro FIFA para a partida e acaba que o Brasil inteiro assistindo tem uma opinião divergente sobre o pênalti que deveria ser marcado ou não. Mas é o que fica, cara. A sensação é que a arbitragem brasileira não vai melhorar, não tem como melhorar. A CBF ela precisa de um planejamento melhor para o campeonato ele fluir, porque desse jeito aí fica complicado, cara. E assim, acho que além da polêmica que teve ao fim do jogo, né? Eu acho que é interessante pensar em dois aspectos de ambos os times na partida em si mesmo, né? Que eu vou repassar essa pergunta para vocês, que foi de um Corinthians que foi dominante até marcar seu gol, né? Depois o Corinthians até caiu marcarem bastante. o seu gol, né? Até marcarem, né? Não foi nem assinalado, porque quando o jogador do Corinthians finalizava, o João Paulo defendia. Precisou de um jogador próprio do Santos para acabar marcando esse gol do Corinthians. Mas um Corinthians que foi dominante até marcar seu gol, que depois acabou recuando suas linhas e aí chamou o Santos cresceu na partida, mas um Santos que realmente foi sem ali, talvez... foi um Santos muito desentrosado, que não conseguiu se achar no jogo, não tinha válvula de escape, foi realmente pressionado pelo Corinthians e não fez uma boa atuação. E aí, já querendo puxar os dois lados, pensando na briga realmente contra o rebaixamento, vocês acham que é um Corinthians que anima e um Santos que desanima, ou essa partida não diz exatamente isso? O que vocês acham? Quer começar, Calma? Eu posso começar, cara. Eu acho que o reflexo da partida é muita gente falando, né, que essa partida poderia decidir o campeonato, que quem perdesse poderia ser um forte candidato ao rebaixamento direto. Cara, eu acho que ainda faltam 8 rodadas. Parece muito pouco, talvez seja muito pouco para um campeonato longo, que é o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, quando faltam só 8, é porque já foi muito mais da metade. Então, mas acho que é muito cedo para você falar assim, o Corinthians empatou essa partida em casa, o Corinthians agora, vai cair. O Santos conseguiu empate fora, vai fugir do rebaixamento. Acho que é muito cedo pra gente cravar isso. É claro que as sensações que ficam, elas impactam muito durante o decorrer do campeonato. E a sensação que ficou é que para os dois times é muito difícil de explicar, porque é claro que pro corintiano deve doer mais, porque você, querendo ou não, o torcedor corintiano, né, ele se sente prejudicado, como a gente já comentou da arbitragem, e ele deixa escapar 3 pontos dentro da sua casa com a sua torcida apoiando em um clássico, que seria muito importante. E do torcedor santista, acho que pelo contexto que foi a partida, é um grande resultado, cara. É um empate na arena com o Santos, ele querendo ou não, o Santos foi pior do que o Corinthians durante mais tempo. É claro que no final do jogo ali, vamos fazer a média, jogo de 90 minutos, o Santos conseguiu jogar 20 minutos ali melhor que o Corinthians, talvez 15, mas durante a partida em si, o Corinthians foi melhor e acabou parando no monstro, que é o João Paulo, cara, que a gente já vem falando há muito tempo que o João Paulo talvez merecesse uma chance na seleção brasileira. Então, enfim, é um goleiro extraordinário, como o Tá falou, cara. O jogador do Corinthians não conseguiu passar dele. Teve o Jean Lucas que ir lá e fazer o gol pró-Corinthians, porque ele fez uma partida de gala mesmo, uma atuação, talvez uma das melhores atuações de goleiro no Campeonato Brasileiro, cara. Foi espetacular mesmo o que o João Paulo fez na Arena Corinthians. Então a sensação acho que é essa pro torcedor santista de que beleza, a gente empatou. É um empate fora de casa. Para quem tá brigando para não cair, cara, o empate fora de casa vale muito. Porque, como a gente sabe, jogar em casa é muito bom. E o Santos, como ele tinha perdido pro Bragantino na Vila Belmiro, ele tem que tentar recuperar esses pontos fora de casa. E você empatar um clássico é muito bom.
Agora, pro Corinthians, é o que fica, cara. O Corinthians não vence em casa há muito tempo, então é muito complicado. Acho que no final, já vou falando logo aqui, ainda faltou dados, mas acho que os dois não vão cair. Mas enfim, cara, as sensações mistas que ficam aí, mix de sentimentos para os dois clubes. Acho que um se sente melhor do que o outro. Acho que o torcedor santista tem mais motivos para comemorar do que o torcedor corintiano. Mas a ver, cara, ainda faltam 8 rodadas, ainda tem muito campeonato pela frente. A tabela, ela tá muito, muito junta, então uma rodada já muda completamente. 8, então, vai acontecer várias coisas até o final. Bom, é bastante disso que o Cauã falou. Para mim, para o corintiano ficou um empate com gosto de derrota, e para o santista ficou um empate com gosto de vitória, por conta das circunstâncias da partida. E eu acho que o resultado reflete, na verdade, o oposto do que foi a partida. Porque é o que o Cauã falou, o empate para o Corinthians não foi tão bom, já pelo que apresentou e por estar jogando em casa. E para o Santos, o empate foi positivo, pelo cenário da partida, mas principalmente pelo aquilo que o Cauã falou, conquistar um ponto fora de casa nessa parte de briga contra o rebaixamento, que é muito importante, principalmente numa casa tão difícil. Porque, querendo ou não, jogar em Itaquera não é fácil para ninguém, principalmente para os rivais que não contam com a presença de nenhum torcedor a favor. Então, é sempre um ambiente muito hostil. Então, um pontinho fora de casa para o Santos é muito bom. E na partida, o Corinthians foi bem e o Santos foi mal. Acho que o Santos fez a pior partida sob o comando do Marcelo Fernandes, excluindo, óbvio, aquele 7-1, que para mim é um ponto fora da curva. O Santos, sobre o comando do Marcelo Fernandes, a única partida ruim tinha sido aquela, porque até a mesma derrota por 3-1 contra o Bragantino, o Santos vai bem. O Santos chega a finalizar 23 vezes no gol na partida, 23 vezes e 14 a gol. Então o Santos vai bem contra o Bragantino. Conseguiu criar suas oportunidades, desperdiçou as chances. E pela primeira vez o Santos faz mal. O Marcelo pitou por uma alteração no esquema, ele tirou o Kevson, que é um ala, pela esquerda, e colocou o Fernandes, o Rodrigo Fernandes, que é mais um volante de marcação, praticamente só marcação, com a bola no pé ele deixa bastante a desejar ao torcedor. Então, eu acho que só que ele fez algo parecido com o que o Santos fez contra o Palmeiras, que foi entrar em campo com 3 volantes. Na ocasião contra o Palmeiras foi o Jean Lucas, o Rincon e o próprio Fernandes. E contra o Corinthians ele repete isso. Só que a diferença é que contra o Palmeiras ele não tinha o Lucas Lima. Então ele não precisou mexer no esquema. Ele só trocou uma peça de meio de campo ofensivo por uma defensiva. Contra o Corinthians ele tirou o Kevson, que é um ala da esquerda, que é um ala extremamente ofensivo, e colocou mais um volante. Então ele brecou, ele praticamente matou uma saída do Santos para o ataque. Então ele faz com que o Santos já se posicionasse, já de maneira inicial, como um time mais defensivo. Então eu acredito que isso foi um dos fatores. Para mim, a lesão do Basso nos minutos iniciais peça-chave para o Santos não conseguir criar na partida, porque o Basso, quando atuava no Arouca de Portugal, chegou até como atuar como volante. Então ele tem uma qualidade de passe, tem uma saída de bola muito boa, que inicia várias das jogadas positivas do Santos. Quando ele sai, entra o Messias, que é um zagueiro rebatedor, um zagueirão arroz com feijão, que a bola vai para a área, ele é afastador, digamos assim. Então o Santos perdeu muito da criação. E aí você pega um dia ruim do Lucas Lima, um dia péssimo do Jean Lucas, que para mim é a pior partida dele com a camisa do Santos, incluindo a passagem de 2019 dele pelo clube. Então são vários fatores que determinaram a partida do Santos. O próprio Marcos não estava nos seus melhores dias, até por conta das dores no joelho. As principais peças do Santos foram o goleiro, claro, que para mim é o melhor em campo dos dois times, que faz uma partida de galo, João Paulo, me lembrando muito aquela partida na Sul-Americana de 21, contra o Independiente da Argentina em Avellaneda, que o João Paulo faz uma partida assustadora, assim, de você ver, de entrar para livro. Até um jornal argentino chegou a chamar o João Paulo de o anjo de Avellaneda, por conta do jogar no Santos, né? Então, foi uma partida muito grande do João Paulo. As outras peças, para mim, foram o segundo tempo do Soteldo, porque no primeiro ele ficou um pouco sumido, mas no segundo ele destoou. E a hora que entram os jogadores, o Furt entrou bem, o Mendonça entrou muito bem, vinha entrando mal, mas dessa vez acertou os passes, acertou os posicionamentos e conseguiu, claro, fazer o gol da vitória, do empate, perdão, fica com gostinho de vitória, mas é empate. E o Silveira, o próprio Silveira, que é um jogador limitadíssimo, conseguiu desempenhar um bom papel. E pelo lado do Corinthians, uma grande atuação, uma melhora. O Corinthians apresenta uma evolução. A partida do Fausto Vera é retrato disso. É um jogador que com o Luxemburgo não rendia, mas com o Mano Menezes tem crescendo muito de rendimento. Então eu acho que o Corinthians teve boas peças, a própria defesa, o meio de campo do Corinthians foi bem. Eu acho que o Yuri acaba sendo um ponto fraco nessa partida, ele não foi tão bem assim. No próprio gol do Corinthians, o João Paulo faz um milagre no rebote, o Yuri fura
era o gol dele, ele estava sozinho, ele fura a bola e acaba contando com a infelicidade do Jean Lucas para abrir o placar. Então eu acho que o Corinthians apresenta assim uma evolução. Seria a primeira vitória do Mano Menezes em Itaquera, né, desde que assumiu o clube. Então eu acho que era um resultado importante para o Corinthians, e no final cada um sai com um ponto, que na tabela não muda tanta coisa, porque eles estagnam cada um na mesma distância do Z4, que estavam quando a rodada iniciou, mas o baque moral das equipes é diferente. O Santos, claro, tem que prestar atenção na melhora em campo, mas sai mais empolgado porque conquistou. Se você ver a comemoração dos atletas do Santos quando se encerra a partida, pareceu que eles tinham vencido o jogo, porque fica com um gosto de vitória. E para o Corinthians, eu acho que ele sai meio baqueado, sai reclamando de arbitragem, sai se sentindo prejudicado, sai para baixo. Então eu acho que o fim de jogo retrata literalmente o oposto do que o cenário do jogo demonstrou. Demonstra a evolução do Corinthians e uma queda de rendimento do Santos nesta partida. Acho que o Santos ainda, para mim, vai melhorar. Próximo jogo contra o Flamengo é muito duro, mas na sequência tem um Cuiabá na Vila, um jogo muito importante. Então acho que a tendência é que o Santos volte a jogar bem, mas naquele momento foi mal. Então, para mim, o final de jogo retrata o oposto, que é um Santos feliz e um Corinthians triste. Mas o cenário do jogo era para ser encerrado com um Santos triste e um Corinthians feliz. Então, acho que de demais é isso. E a zona de rebaixamento que teve ali um jogo, confronto direto, né? Interessante ver um Goiás e um Vasco, os dois times ali que estavam a diferença ali de 1 ponto, né? O Santos a 1 ponto dos dois, né? Na verdade, 2 pontos dos dois, né? Iniciou com 2 pontos dos dois. Então é aquela coisa, o Santos A 3 do Vasco. Até 3, perdão, do Goiás, né? E aí do Vasco 1 ponto a mais, né? Com o Goiás 1 ponto a mais do Vasco. Mas era o Santos que seria ultrapassado por qualquer um dos dois que vencesse, mas se continuaria tranquilo se houvesse um empate. E interessante que o Vasco jogou bem, abriu o placar, mas no último lance o Goiás foi lá e sagrou esse empate, né? O Goiás que consegue bastantes empates ali no Campeonato Brasileiro, um time que empata muito, ganha pouco, isso aí atrapalha, mas além disso, um Vasco que joga bem, mas que agora tá deixando alguns resultados escaparem, e aí pode prejudicar bastante, né, Theo? Sim. O Vasco é uma equipe que demonstra uma evolução desde a chegada dos reforços, então eu acho que tende a crescer no campeonato. No entanto, a próxima rodada é um outro confronto direto, enfrenta o Cuiabá fora de casa, muito difícil pegar o Cuiabá lá, e sem o seu principal jogador, que não é o Payet. O principal jogador do Vasco hoje é o centroavante, o Veguete, que foi expulso na partida contra o Goiás, então não enfrenta. Então o Vasco tem um confronto direto que, se perder, se complica ainda mais na tabela, sem seu principal jogador e seu artilheiro. E por que ele é tão importante? Porque antes dele chegar, o Vasco tinha um certo problema, não apenas na criação, e sim na finalização, no arremate. Porque diversas vezes você via o Vasco criar, e a hora que cruza na área, você via aquela bola que cruza a área de um lado a outro, que passa e ninguém finaliza. Então isso me preocupa com os olhos do vascaíno, de ver a partida e falar, vai acontecer de novo porque não é o Veguete, vai voltar quem era antes, sabe? Então fica um clima de dificuldade no Vasco. E o Goiás encarou um Vasco que afundaria o Goiás ainda mais na zona de rebaixamento, complicaria a situação do Esmeraldino, e que, assim como o Santos, conquista um empate no finalzinho e sai com gosto de vitória. Porque se o Goiás perde em casa para o Vasco, aí complica, porque é um confronto direto, você deixa de somar e ainda soma mais 3 no teu rival. Então acho que é um jogo que determinou a rodada não só para os dois, como também para Santos, Corinthians e Bahia, que brigam, claro, para se afastar cada vez mais do Z4. É uma movimentação interessante na parte de baixo da tabela, né, Cauã? Cara, eu só não sei se eu concordo com vocês de falar que o Vasco jogou bem. Eu, sinceramente, vejo o Goiás melhor na partida. Até pela atuação do Léo Jardim, eu acho que, apesar do Vasco abrir o placar, considero que o Goiás teve melhores oportunidades de fazer gol e acabou parando no Léo Jardim. E só concordando muito com o que o Tô falou, o Verratti é o que o Pedro Raul não conseguiu ser no Vasco. O gol, o que todo mundo esperava do Pedro Raul no Vasco, fosse aquele artilheiro que foi no Goiás, que era o jogador cobiçado por todo mundo, ele não conseguiu ser no Vasco. E aí chega o Verratti e começa a fazer gol pra caramba, cara. Do nada ele apareceu ali no top 5, acho top 5, 6 de artilheiros do Brasileirão com poucos jogos. Então ele é para o torcedor vascaíno na esperança de fugir do rebaixamento. É claro que o Payet, ele destoa, em nível técnico, ele destoa dos demais, ele é muito bom jogador. Só que eu acho que ele ainda tá meio sonolento no futebol brasileiro, ainda não conseguiu demonstrar porque veio pro Vasco. É claro que teve boa... não pegou o ritmo, né? Acho que ainda não pegou o ritmo exato. Ele teve boas atuações, sim. Tecnicamente, já falei, ele é diferente, cara. Ele tem uma capacidade técnica absurda. Ele é muito bom jogador mesmo.
E acho que se o Vasco conseguir se manter na Série A e segurar o Paê para o ano que vem, um bom reforço, assim como se segurou o Verratti, cara, que apesar da idade é um centroavante diferente, um centroavante muito bom. E como você falou, cara, a questão da tabela, a sensação de vitória acaba até sendo pro Vasco, que apesar de estar um ponto atrás do Goiás na tabela, era um jogo fora de casa, um confronto direto. Então você não deixa um rival direto, jogando na sua casa, somar mais 2 pontos. Acaba ficando só numzinho ali, com um golzinho no final. Acho que por conta disso o Vasco ainda não comemora tanto, porque o gol do Goiás foi no final, a vitória estava tão perto, ficar empatado em pontos com o Santos era muito importante pro Vascaíno, claro que depois teve o jogo do Santos e tal, mas acho que o Vasco na próxima rodada, como tu falou, pega o Cuiabá fora de casa. Difícil pra caramba, cara. O Cuiabá voando. O Cuiabá acabou de ganhar do líder Botafogo no Newton Santos. Então, pô, um confronto muito difícil pro Vasco, muito importante pro torcedor do Vascaíno, que quer se manter. Pega 2 confrontos diretos seguidos, né? Pega o Vasco em casa e depois visita o Santos na Vila. Então, pro Cuiabá terminar a tabela muito difícil, acho que o Cuiabá não tá tão perto assim, o Cuiabá tá em 10º com 40 pontos, mas ainda assim é um concorrente que sabe o rebaixamento ali. Então, acho que é válido também falar que o Cuiabá é um confronto direto. Mas a visão geral do Vascaíno é esse, é torcer bastante para que o time não caia, porque o planejamento pro ano que vem pode ser muito bom. Agora, Cauã, na parte de cima da tabela, as coisas foram se invertendo também, né? Você comentou sobre o Botafogo que tropeçou, né, diante do Cuiabá e deu oportunidade para um Palmeiras que muita gente estava ali com medo de um Palmeiras que, nossa, será que não vai pegar nem a Libertadores? O Palmeiras que realmente vinha jogando mal. Mas aí o Abel acha o esquema de 3 zagueiros, o Palmeiras vence já a 3ª seguida e agora tá só sem do Botafogo, né, Cauã? Cara, falar do Palmeiras é até muito engraçado, porque 2 semanas atrás o time não se classificaria para Libertadores. O time ia jogar Sul-Americana, era um desastre, pior ano do Abel, pior time. Eu até posso concordar que o Abel hoje, inclusive, faz 3 anos de Palmeiras, então talvez seja o pior momento dele como treinador do Palmeiras, cara, porque ele morre, ele cai na Libertadores preso às suas convicções, porque ele mantém Rony, ele não coloca Henrique, não coloca Luiz Guilherme. Então, e aí quando os jogadores entram, o time que joga bola contra o Boca Juniors. Então, o torcedor muito criticou ele muito por conta disso, dele morrer abraçado com suas convicções. E, cara, pro Botafogo é complicado, porque claro que para mim, se ganha do Cuiabá e a vantagem, ela se mantém a vantagem, é um grande resultado. Mas se você perder em casa pro Cuiabá, que como a gente já falou, é um candidato a rebaixamento na parte de baixo da tabela, não pode, cara. Você tá jogando em casa, com a sua torcida, um jogo importante, um jogo que você precisa vencer, você sabe que os seus rivais acabaram de vencer. É claro que vai ter Red Bull Bragantino e Flamengo na próxima rodada, mas independente, cara, o resultado bom pro Botafogo agora é o empate, pô. Porque se o Bragantino ganha, o Bragantino encosta muito mais no Botafogo, né? Se eu não me engano, chega a 55 pontos e fica só 4. E o Flamengo vai empatar em pontos com o Palmeiras. Então, pro torcedor do Botafogo, agora resta torcer pro empate entre Bragantino e Flamengo, porque se complicou sozinho. O Bruno Lage tentou acabar com o Campeonato Brasileiro do Botafogo, porque o que ele fez é absurdo. Então, o Botafogo tem que se cuidar muito. O Palmeiras tem uma crescente absurda, na sequência aí de 3 jogos sem perder, 3 jogos sem tomar gol, como você falou dos 3 zagueiros, Bueno, muito bom, Gustavo Gomes, Murilo e Luan jogando mais centralizado, uma saída de bola excelente do zagueiro, e cara, tem o confronto direto. Isso daí pra mim pode decidir muita coisa pro campeonato. A gente costuma deu o Palmeiras, né, como morto. Não pode, é o Palmeiras do Abel Ferreira, a gente sabe que ele construiu nos últimos 3 anos, é um time que tem um mental muito forte, então nunca dê por morto, né, o Palmeiras do Abel Ferreira, nunca dê por morto o Flamengo, que a gente sabe das peças que tem, e o próprio Red Bull Bragantino, que apesar do tropeço em casa contra o Galo no último jogo, é um time que pode chegar, cara. Então o Botafogo, ele só depende de si para ser campeão, ele tem que entender isso, ele tem que começar a jogar bola para ser campeão brasileiro, como a gente já viu que jogou e como a gente já viu que tem a capacidade para jogar. A questão é que o psicológico talvez esteja afetando essa ansiedade de querer ser campeão brasileiro depois de muitos anos. Talvez esteja ansiando os jogadores e talvez estejam errando mais durante as partidas. Mas faltam 8 rodadas, o Botafogo tem tudo ainda para ser campeão brasileiro. Mas tem que manter a calma, porque desse jeito aí o título pode acabar escapando. Completando isso aí que o Calma falou, Rossi, para mim parece algo batido, mas esse roteiro de campeonato brasileiro me lembra muito o inglês do ano passado, onde um clube que já era mais estruturado, tinha mais endinheirado, com um treinador muito grande, o melhor do país no momento, com grandes peças, com um elenco já muitas vezes campeão,
é segundo por muito tempo, e na frente tá um inexperiente, digamos assim. Um clube que poucas vezes figurou no cenário nacional atual como líder. Poucas vezes o Botafogo esteve lá e poucas vezes o Arsenal esteve lá. Mas eu acho que são dois times que, apesar da inexperiência, tem um bom elenco, tem boas peças e consegue ir bem e ganhar suas partidas. Porém, até o final do campeonato, eu acho que o desgaste físico pesa mais para o Botafogo por ter um elenco mais curto que o do Palmeiras, mas o desgaste mental pesa demais, porque o Botafogo não tem a casca que o Palmeiras tem hoje. O Palmeiras, sim, já foi campeão brasileiro diversas vezes, tem o costume de sabe, perder uma rodada, tudo bem, próxima rodada nós vamos ganhar. O Botafogo ainda olha para trás, isso é o pior de tudo. É sempre melhor você olhar para frente do que você olhar para trás. Porque olhar para trás, você fica com medo do teu rival chegar. E tem uma frase do Mourinho, o Mourinho do Luxemburgo, eu não lembro qual dos dois falou, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o Botafogo olha para trás e acaba ficando com medo do Palmeiras chegar. E esse medo acaba muitas vezes gerando essa ansiedade, esse medo que o Cauã falou. Então eu acho que o Botafogo tem que tomar muito cuidado e fazer o que o Marcelo Fernandes, treinador do Santos, falou ontem na coletiva. Eu não faço contas. Eu olho para cada jogo. Não tem que olhar quantos pontos... Se a gente fizer quantos pontos a gente é campeão. Não. A gente tem que, na próxima rodada, ganhar do Cuiabá e focar em ganhar do Cuiabá. Somos 3 pontos, tudo bem. Agora, qual é a próxima rodada? Nós vamos focar nesse cara. O Palmeiras pode ganhar todos os jogos. Se o Botafogo fizer a parte dele, o Palmeiras não é campeão. O Botafogo ainda assim depende apenas dele para vencer. Então tem que aproveitar enquanto ainda tem essa vantagem. Porque se deixar o Palmeiras chegar, vai perder o título. E seria uma fatalidade. Porque é um elenco carismático esse do Botafogo. Todo brasileiro pegou um gosto por esse elenco. Pelo Tiquinho, pelo Segovinha, pelo Perry, pelo Adrielson, por diversos jogadores. É um elenco carismático. E é sempre legal ver o campeão mudar. O Palmeiras é diversas vezes campeão no cenário atual. O Botafogo há muito tempo não é campeão. Até pouco tempo atrás era zona de rebaixamento. Brigava para não cair. E agora briga lá em cima. É legal você ver um time desses. Então, tem que prestar muita atenção. Não pode tropeçar novamente como tropeçou contra o Cuiabá. O líder do campeonato não pode tropeçar faltando 8 rodadas para acabar. O Guardiola fala, você vence o campeonato nas 8 primeiras e perde nas 8 últimas rodadas. Tem que abrir o olho. Chegou agora. A conta é agora. Faltam 8 rodadas agora para acabar o campeonato. Então tem que abrir o olho que senão perde o título. E vocês estão vendo quem favorito para essa partida de quarta-feira? Porque teremos Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, hein? Nessa quarta-feira. Posso falar, Cauã? Fica à vontade. Para mim, Palmeiras é favorito. Acho que o momento do Palmeiras é de mais confiança do que do que o do Botafogo. E é o que eu falei. O Palmeiras vem com sangue no olho para buscar. O Botafogo tá com sangue no olho para segurar, para não deixar tirar. E aí eu acho que o peso fica todo em cima do Botafogo. Porque o líder hoje é ele. Se ele perder, a responsabilidade maior é dele. Se o Palmeiras perder, é claro que uma temporada inteira vai por água abaixo. Mas eu acho que a responsabilidade maior é do Botafogo, porque a temporada também vai por água abaixo se perder o título. E vai por água abaixo de uma maneira vexatória. Porque o Palmeiras vencer apenas o Campeonato Paulista é considerado algo péssimo para os torcedores. E hoje, no cenário paulista, qualquer um dos outros 3 grandes, até mesmo o do Bragantino, é claro que não vence então, há muito tempo, então se vencesse o Paulista seria bom. Os outros 3 grandes, incluindo o próprio São Paulo, digamos que o São Paulo não tenha vencido a Copa do Brasil. Se a temporada desses 3 fosse vencer apenas o Paulista, estava ótimo. Nenhum dos 3 iria reclamar. Agora, o Palmeiras, sim. O Palmeiras, que costuma ser campeão, tem um investimento muito maior que os outros, precisa vencer mais alguma coisa. No entanto, se você perde um campeonato que por algum momento chegou a abrir 12 pontos atrás, você perde, é algo que já está acostumado. Tipo assim, o palmeirense já foi aceitando que já estava difícil. Agora, se você ganha, é algo heróico. E o Botafogo, o contrário. Se você perde um campeonato que você chegou a abrir 12 pontos do vice, vira vexame. Vira vaca em cima de árvore. Que na verdade não é, porque o Botafogo é um bom time, o Botafogo merece estar lá em cima. Mas tem que tomar bastante cuidado com os desgastes, com o cansaço, claro, mental e físico. Eu acho que o momento do Palmeiras é melhor, por isso que eu votei no Palmeiras. Eu vou na mesma toada do Theo, cara. Eu acho que o fator que vai decidir o jogo é o fator psicológico. Eu acho que o Botafogo, recentemente, não participou de grandes partidas. E quando participou, perdeu. O próprio confronto direto contra o Flamengo, mais recentemente, né? Confronto direto, é claro que o Botafogo tinha 12 pontos na frente, enfim, era o técnico que ainda era o Bruno Lage, mas era um confronto direto, cara. Né?
só estavam batendo soldados para acabar o campeonato, e o Botafogo não teve suporte psicológico para aguentar uma partida dessa. E o momento de hoje é do Palmeiras, cara. O momento de hoje é de um time que nos últimos 3 anos foi colossal. É um time que teve um psicológico muito forte nos últimos 3 anos, que eliminou o Atlético Mineiro 3 vezes consecutivas da Libertadores, muito pelo fator psicológico, um psicológico muito forte. O título do livro da Abel Ferreira é cabeça fria, coração quente. É um time frio, é um time gelado, é um time que sabe ser campeão, cara. É um time que você tem que manter muito cuidado. Por isso que para a partida de quarta-feira o Palmeiras é favorito. Muito por conta do momento também, um momento positivo do Palmeiras e até um momento muito negativo do Botafogo. Não é o pior momento do Botafogo no campeonato. O Botafogo já teve momentos piores no campeonato, mas é um momento decisivo. A questão é que a gente agora é a hora, como tu falou, cara, nas últimas 8 rodadas se perde um campeonato. O Guardiola falou isso. Então, cara, a gente precisa saber agora é o momento. O Botafogo tem, os jogadores do Botafogo têm psicológico, tem essa força para ser campeão, porque ser campeão não é só você jogar bem, cara, você precisa de um fator extra, um fator que te torna um time campeão, que cria uma casca, que se envolve durante o time, que o elenco se fecha, o elenco fala assim, a gente vai ser campeão agora, essa é a partida contra o Palmeiras, é a nossa partida da nossa vida. Então, cara, é o que o Botafogo precisa fazer. O Botafogo, ele tem total responsabilidade, a gente não sabe como ele vai lidar com essa responsabilidade, porque, cara, você perder o título depois de ter 12, 13 pontos na frente é um vexame, de forma vexatória, ainda mais pelo enredo que se criou do torcedor botafoguense. Desde 95 o time não é campeão nacional, então pro torcedor é muito importante. A temporada vai por água abaixo. O Cauã tá querendo dizer que a temporada do Palmeiras vai por água abaixo. Eu acho que é algo muito difícil pro torcedor aceitar que não vencer o título dói para as duas partes, tanto pro Botafogo quanto para o Palmeiras. Então é algo que pesa sim a temporada dos dois. Ele estava citando que pesa para o Palmeiras, mas também pesa para o Botafogo, mas também pesa para o Palmeiras. Então, eu acho que vai muito daquilo que eu falei. É o momento das duas equipes. É o momento do Palmeiras hoje é melhor. Então pode ser determinante para buscar um título. E o Botafogo hoje vem de um momento de instabilidade com a queda do Bruno Lage. Então eu acho que tenta se recuperar e pegar um Palmeiras desse momento que tá melhorando, pegar o Palmeiras hoje tentando se recuperar é algo muito difícil, Rossi. Então, estamos conversando aqui com o Cauã, ele acabou caindo, né? Vamos ver se ele consegue voltar aqui para nos auxiliar, já que vamos fazer aqui um contra um entre as duas equipes para realmente saber se é isso mesmo, quem é a equipe favorita. Então, enquanto o Cauã não chega, vamos fazendo ali, Theo, a parte defensiva, né? Vamos iniciar esse 1 contra 1. Então, já vamos começar pelo gol com o Everton e Perry. No final vai ter o 12º com o 12º também? Vai. Então vamos começar pelo gol. Para mim são os dois dos três, talvez os dois melhores goleiros do país. Acho que depois a gente acabou de citar a partida do João Paulo, que entra nessa briga aí também. Mas acho que hoje o momento é do PR. O PR fez um grande campeonato brasileiro e o próprio Everton viveu um momento de instabilidade nesse ano. Então eu acho que o momento hoje é do PR, é um garoto mais novo do que o Everton e que vem se destacando muito. E se o Botafogo ainda está como líder, é muito também na conta do PR, que já fez diversos milagres. Então, para mim, hoje o meu voto é em Lucas Perry. Eu vou acompanhar o Theo. Hoje é o PR seleção, cara. O PR é um goleiro que vai jogar na Europa, né? No que vem, vai jogar no Lyon, se eu não me engano, o time do Textor. Então é um goleiro que, quando o Alisson e o Ederson se retirarem, quem vai assumir a vaga, a tendência é que seja o Lucas Perry. É muito bom. Você acha que na próxima Copa o Ederson se retira? Não, acho que na próxima Copa ainda é Ederson e Alisson. Mas para terceiro goleiro, Perry. É claro que a gente tem muitos bons goleiros, né? Tem o próprio Bento, da Paranaense. Mas a gente pode ter um próximo ciclo de Copa com 3 goleiros que hoje atuam no Brasil. Um Bento, Lucas Perry e João Paulo não é loucura em nenhum momento. Sim, são bons goleiros. É que hoje o momento é muito do Perry, cara. O Everton, pensa comentários, excelente goleiro. Mas hoje o Campeonato Brasileiro do Perry é muito melhor. O Campeonato Brasileiro digno de campeão. Sim. Então já começa vencendo ali o Botafogo, né? Com o Perry vencendo o Everton. Na lateral direita, de Plácido versus Mike. Cara, na lateral direita, o Mike. Quando ele não joga de ponta direita, pra mim é o Mike. Porque
O Mike, ele exerce um papel no Palmeiras muito bom. A temporada do Mike é muito boa. Na verdade, eu costumo falar da temporada, mas a partir do momento que o Mike, ele faz a final em Montevidéu contra o Flamengo, acabando com a final, dando assistência pro gol do Rafael Veiga, né, o primeiro gol do Palmeiras, ele só cresceu de produção. É um lateral direito muito bom, cara. O Palmeiras, para mim, teve os melhores laterais direitos atuando no Brasil por muito tempo, cara. Que foram o Marcos Rocha e o Mike, cara, que são laterais direitos muito bom. Eu acho que o esquema da Abel até ele potencializa os jogos dos laterais, né? Porque consegue jogar por dentro, consegue jogar por fora, utiliza muito dos laterais o Abel Ferreira. Então, o Mike, ele vai numa crescente absurda depois do ano de 2021. Até atuando como ponta, ele teve uns momentos muito bons, um momento artilheiro, né, atuando como ponto. O Mike, acho que ele marcou gols em 3 jogos consecutivos. Mas o de Plácido é bom lateral, cara. É um lateral, assim, faz um campeonato, assim, nota 7, 8. Mas é que o Mike, no esquema do Abel Ferreira, ele se tornou essencial, se tornou titularíssimo, indiscutível. Agora o torcedor pede, o torcedor clama pelo Mike, que faz um ano muito bom, faz um ano muito regular, visto que é o ano do palmeirense, né. Então, o meu voto vai no Mike. Vou acompanhar o Cauã também. O Cauã falou que a temporada do Mike é muito bom, que os momentos do Mike é muito bom. Eu acho que a gente pode definir o Mike como bom. Sim. Eu acho que o Mike um bom lateral direito hoje, para mim, um dos melhores do país, na posição. Então, eu acho que, no momento, o Di Plácido fez um campeonato muito bom, sim, é um dos destaques desse time do Botafogo. Mas, para mim, hoje, o Mike é muito mais completo. Além, claro, não é o ideal na ponta direita, mas eu acho que a chegada ao ataque do Mike hoje também é melhor do que a do Di Plácido. Então, eu acho o Mike melhor e mais completo que o Di Plácido hoje, que também é um bom lateral direito. Mas hoje o meu voto é no Mike. Então, 1-1, hein? Agora, na parte defensiva, na parte da zaga, começando com a mais tranquila, vai. Vitor Cuesta e Murilo. Eu fui covarde, Marcos Rossi. Antes de a gente começar aqui, eu falei para você não fazer isso, que nós vamos ser obrigados a cometer um crime e deixar ou Adrielson ou Gustavo Gomes de fora desse time. No entanto, já que você fez isso, teremos que escolher entre Vitor Cuesta e Murilo, que para mim não tem muita discussão. Para mim, hoje, o Murilo é o melhor zagueiro brasileiro do campeonato. Então, para mim, o Murilo é peça-chave no Palmeiras e se for desse nosso time também deve ser. Então, para mim, hoje, o Palmeiras tem uma dupla de zaga fenomenal. Então, eu acho que hoje não tem nem muito o que discutir, o que elogiar. Que se for ficar falando aqui, vai ser só para elogiar o Murilo, apesar do Cuesta também ser bom. Mas eu acho o Murilo muito bom. Então, para mim, Murilo. Eu vou concordar com o Theo. Cara, eu acho muito difícil. Se você pegar qualquer time da América do Sul e fazer um mano a mano, como a gente tá fazendo agora, e você colocar o Palmeiras, dificilmente o Palmeiras perde pontos na zaga. A gente vai se prolongar. Acho impossível, hein? É muito difícil, cara. Pô, cara, como eu até falou, vai ter Gustavo Gomes e Adrielson em breve ali, mas pô, Vitor Cuesta e Murilo, Vitor Cuesta eu gosto muito, foi um bom jogador no Internacional, faz um bom campeonato brasileiro no Botafogo. Cara, mas o Murilo, hoje, é um zagueiro brasileiro que se aproxima do nível da seleção brasileira, cara. Por exemplo, eu não vejo, é claro... Poderia uma chance dele no lugar do Nino? Sim, pra mim sim, cara. Pra mim o Nino é muito... Nino dispensa comentários, tá? Nino muito bom, um jogador que pra mim, um zagueiro excelente, mas que se levasse o Murilo pra mim não seria nem um crime, cara. O Murilo pra mim é muito bom, não é tão velho, tem experiência na Europa, jogou na Rússia, jogou no Lokomotiv Moscou, e é um cara que chegou no Palmeiras, pô, cara, ele colocou no bolso, ele encaixou perfeitamente no clube. O Abel Ferreira é fã do zagueiro, então meu voto vai ali no Murilo. Dispensa comentários sobre o zagueiro. Então, o Palmeiras vira e passa à frente. Agora, talvez um dos confrontos mais difíceis aqui, né? Desse 1 contra 1, desse 11 contra 11. Adrielson e Gustavo Gomes. Talvez o melhor zagueiro em cenário nacional nos últimos 5, 6 anos, contra talvez o melhor em atividade, hein? Baita disputa. Cara, você falou cenário nacional. Para mim, o Gustavo Gomes é no cenário continental. Para mim, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do continente nos últimos 5 anos. É absurdo. Desde que ele chegou do Milan no Palmeiras, o que ele faz aqui, eu nunca vi nenhum zagueiro desempenhar o que ele desempenhou aqui no Brasil. É absurdo. O nível que o Gustavo Gomes ele eleva é absurdo, cara. É um zagueiro... Defensivamente e ofensivamente também é um líder, né, para mim. Se eu não me engano, ele tá 4 gols de passar o Luiz Pereira como o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. É um absurdo. Esse cara tá fazendo um absurdo. Ele é um fenômeno da bola, muito por conta... É claro que a gente tá pegando um recorte atual, mas o ano do Gustavo Gomes também é muito bom. O Gustavo Gomes não tem um ano ruim com a camisa do Palmeiras, cara. É impressionante a regularidade que ele mantém jogando
futebol, praticando o esporte de futebol. E o Adrielson, esse ano que surgiu esse ano aqui, né? É um absurdo. Ele tanto que foi convocado para a seleção brasileira. Mas é um zagueiro absurdo, cara. É jovem, é bom. Ele tem uma sagacidade absurda, que ele é muito rápido, ele é veloz, ele tem uma percepção de jogo muito, muito boa. E é um, pô, cara, pra mim, se não fosse o Gustavo Gomes, o Adrielson ganharia talvez de qualquer zagueiro do Campeonato Brasileiro, cara. Mas infelizmente não dá. O Gustavo Eu acho que Gomes, com o Murilo dava uma briga muito boa. uma briga muito, muito boa, cara. Mas Acho que a gente ia ter que quebrar bastante a cabeça para escolher entre o Adrielson e o Murilo. sim, é que contra o Gustavo Gomes, infelizmente, não dá para qualquer zagueiro da América do Sul. Para mim é absurdamente Gustavo Gomes. Não, infelizmente, mas o Adrielson, para mim, todos os meus comentários, muito bom um zagueiro. Sim, concordo Então, plenamente com o Cauã, Rossi. Para mim, o Gustavo Gomes, o que diz muito dele é porque ele é bom defensivamente e ofensivamente, é o líder do grupo. Então, ele é um jogador que todo treinador gostaria de ter, porque ele é peça-chave na bola aérea defensiva, na bola aérea ofensiva. Na hora que o jogo aperta, ele é quem fala, ele é quem chama a responsabilidade. A gente já viu em diversas vezes não, tipo, a gente já viu poucas vezes, né, porque o Palmeiras normalmente é campeão paulista, mas quando perde, tem que buscar o troféu de prata, quem vai é ele. Quando tinha o Felipe Melo no grupo, os dois erguiam a taça de campeão, mas quando perdeu o vice, só o Gustavo Gomes foi buscar. Então, é um jogador que se mostra muito profissional e muito líder. É muito importante ter isso num grupo, ainda mais no momento agora de vamos em busca que o Palmeiras vive. Então, acho que ter um jogador como o Gomes dentro de campo é muito importante e fora de campo é mais importante ainda. Então, para mim, hoje, Gustavo Gomes na América do Sul e na América do Norte, na América inteira, Gustavo Gomes disparado em cima de qualquer um. Então, Palmeiras abrindo 3-1, né? Realmente a linha de defesa do Palmeiras muito forte e continua forte. Agora com o Piquerez, que enfrenta também o bom lateral Marçal do Botafogo. Para mim, é uma briga boa, mas eu particularmente tenho certas implicações com o Marçal. Eu acho que em certos momentos ele decepciona, principalmente pelo fato da liderança. Ele é o capitão do Botafogo e em diversos momentos ele se descontrola. Eu acho que isso é algo que, para um atleta da idade dele, pela experiência que ele tem, não poderia acontecer. E o Piquerez é o contrário. Parece que em momentos apertados o Piquerez aparece, não só defensivamente, como marcando os seus gols também. Agora virou praticamente o novo cobrador de pênaltis aí do Palmeiras, não é? Bateu muito bem a cobrança contra o São Paulo, contra o Boca tinha cobrado muito bem também. Então, para mim, o Piquerez ganha cada vez mais espaço nesse cenário nacional. Para mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje, não brasileiro, obviamente, mas no Campeonato Brasileiro hoje ele é o melhor. Então, para mim, na frente do próprio Marcelo, que é um fenômeno da posição, para mim é o maior lateral esquerdo que eu vi jogar todos os meus 19 anos de vida, mas o Piquerez, para mim, hoje é o melhor do Brasil. Eu vou no Piquerez também muito por conta de que nesse ano conturbado, aí que o Palmeiras teve de altos e baixos, o Piquerez ele manteve a regularidade, ele joga bem toda a partida. Eu acho que o auge do Palmeiras da Abel Ferreira foi ano passado, né? Mas eu costumo dizer que o auge do Piquerez é esse ano aqui, com a camisa do Palmeiras, cara. Ele tá voando. Deixa eu perguntar, Cauã, para você, o Piquerez tem chance de ser o nome da temporada do Palmeiras ou o Zé Rafael destoa? O Piquerez tem chance. Tava muito empatado, cara. Tá muito junto ainda, na verdade, né? Mas acho que o Piquerez, em momentos quando decisivos, assim, o Piquerez, ele se destacou mais que o Zé Rafael. Na própria partida contra o Boca, ele faz uma partida defensiva muito boa e acaba fazendo gol. Então, acho que isso diferencia, mas Piquerez e Zé Rafael são os únicos dois jogadores do Palmeiras que você consegue falar assim, que manteve essa regularidade de jogar em um nível muito alto durante o ano todo. Para mim, o ano 2023 do Piquerez é melhor do que o 2022 dele. Muito por conta disso que eu vou votar no Piquerez. E o Marçal, bom lateral, mas como você falou, às vezes ele, por ser capitão, acho que ele toma umas atitudes que eu acho que um capitão não deveria tomar. Então, perde pontos nisso e o Piquerez destoando aí. E como eu falei, cara, o Palmeiras na linha defensiva de 4 dificilmente perde para alguém, cara. Dificilmente perde até um ponto, cara. É muito difícil você ver. O sistema defensivo do Palmeiras ali é excepcional. É modelo na América do Sul inteira. Muito bom. Então, Palmeiras abrindo 4-1 ali com sua linha de defesa, como o Cauã falou, que é realmente muito forte. Agora, o Palmeiras está usando 3 zagueiros. Então, para poder encaixar aqui o sistema, eu vou usar o Luan como um primeiro volante, já que ele também faz muito isso no jogo. Ele sai dessa linha de 3 para jogar como primeiro volante.
para disputar aqui com o Marlon Freitas. Então, é uma disputa meio estranha, né? Mas que acaba acontecendo por conta do posicionamento dos jogadores. Então, Luan enfrentando o Marlon Freitas. Quem começa? Quer começar, Cauã? Pode ser. Cara, eu sou muito fã do Luan. Eu acho que o Luan, ele é criticado Avista um empate. Eu sou muito fã do Luan, mas eu vou votar no Marlon Freitas, tá? Porque o Luan, ele não é primeiro volante de ofício, cara. Ele é zagueiro. Ele tá improvisado aqui porque o sistema é diferente, né? Mas o Marlon Freitas também é bom volante, tá? Enfim, muito bom. Até já cogitei na seleção brasileira, mas é muito bom, acho que... Sim, mas acho que o ano dele é muito bom, ele é de destaque, e o Luan não é da posição, cara. Mas eu só queria ressaltar que eu sou muito fã do zagueiro Luan, e até quando ele joga de primeiro volante ele vai bem, ele já fez isso com o Abel Ferreira, ele vai muito bem o Luan, mas é que ele não é da posição, cara, ele não é de ofício, então por conta disso eu vou votar no Marlon Freitas. Vou acompanhar o Cauã, achei que a gente ia ter um empate aqui, o primeiro empate, mas eu sou muito, muito, muito fã do Marlon Freitas, eu acho que quando ele estava para sair do Atlético Goianiense, diversos times foram atrás dele, eu achei que ele seria importante para o meu, mas infelizmente o meu não foi atrás, não conseguiu contratar o Marlon Freitas. Então, foi para o Botafogo e vem fazendo um baita no Campeonato Brasileiro, para mim um dos melhores da posição no campeonato. E o Luan, como o Cauã disse, também gosto bastante dele como zagueiro, acho que diversas vezes ele é taxado por ter falhado em certos momentos, mas ele é um bom zagueiro, é claro que é importante não falhar nesses momentos decisivos, e não é o primeiro volante de ofício. Se fosse como zagueiro, talvez o Luan ganhasse. Mas acho que como primeiro volante, o Marlon Freitas não deixa a desejar. Para mim, Marlon Freitas é muito bom volante. Então, Marlon Freitas. Então, o Botafogo se aproxima novamente, faz o 4-2. E aí agora, dois volantes muito qualificados, cada um na sua característica. Temos agora Tietê e Zé Rafael. Zé Rafael é um dos principais jogadores, se não o principal, do Palmeiras na temporada. E Tietê, que é o jogador mais desequilibrante ali do Botafogo, talvez o mais diferente, né? O jogador que é ali de desequilíbrio na parte defensiva do Botafogo. Tietê e Zé Rafael. Bom, eu não sei de cara assim, a opinião do Cauã, mas eu acho que apesar de dois bons jogadores, isso aqui é muito rápido. Para mim, o Zé Rafael hoje é o melhor da posição no país. Talvez na América do Sul. Sim, para mim também merece. Para mim, ele deveria ir na vaga do Gerson, que foi convocado recentemente. Para mim, deveria ir do Zé Rafael. Então, para mim, hoje ele não perde para ninguém no cenário nacional. Por isso, para mim, Zé Rafael e acabou. Para mim é rápido. Jogo rápido. O Tietchan é muito bom, mas Zé Rafael, unanimidade. Para mim, seleção brasileira. Temporada absurda do trem. Então, encaixando também aqui, tentando quebrar, né, os esquemas, Eduardo versus Richard Rios. Aí vai dar fogão, hein? Aí vai. É porque o Richard Rios ele começou a jogar agora, mas é porque o Eduardo também voando, tá? O Eduardo faz um campeonato brasileiro muito bom. O campeonato, ele chega esse ano aqui no Botafogo, faz. O Brasil já apareceu quando tava. Era ele do Al Hilal, não era? Que pegou o Flamengo? Aí, muito bom, para mim, muito bom para mim, o Eduardo já vem fazendo campanhas boas na Arábia, mas para mim, hoje, é um dos melhores da posição. O Richard Rios é o que você falou, Cauã, acabou de começar, entendeu? Sim, exato. Então, nós não temos muito embasamento. É claro que as características não são tão parecidas, eu acho que até você pode comentar um pouquinho mais da característica do Richard Rios, mas eu acho que você pode estender um pouquinho para entrar mais detalhadamente. Mas para mim eu gosto muito do Eduardo. Então, eu acabei te cortando e tomando a tua resposta aqui, mas estava tentando dar sequência com o Rossi fora. Mas para mim, já adianto meu voto no Eduardo. Eu também vou votar no Eduardo, muito por conta do que a gente já comentou. O Richard Rios, ele acabou de surgir. Jogou muito bem, tá? Os jogos que ele vê agora. Jogou muito bem contra o São Paulo e joga muito bem o último jogo aqui do Palmeiras contra o Bahia. Dá passes muito bom, muito versátil. Um colombiano tem o estilo de jogo de futsal, né? Pisa na bola, drible curto, muito elegante, bom. Né? Elegante, é um cara elegante. É um jogador que, para vídeo de TikTok, rende muitos vídeos. Ficou famosíssimo na Colômbia por causa disso, hein? Sim, o Richard Rios na Colômbia. Mas apesar disso, vou concordar com o Theo, vou de Eduardo. Eduardo venceu, então, por unanimidade, Marcos Rossi. Então, tudo unânime até agora, hein? O pessoal não tá se divertindo. Achei que a gente ia ter um empatezinho no Marlon Freitas, mas o Cauã também.
teve o bom senso e votou no Marlon. Então temos ali o 5-3 do Palmeiras, muito equilibrado. Agora, Rafael Veiga e Júnior Santos. Cara, antes de Queria cometer começar, o crime, mas não eu posso. queria só fazer um adendo, que o Júnior Santos, se eu não me engano, ele é destro. E os cinco gols que ele tem no Campeonato Brasileiro são de esquerda. Só golaço, tá? Só golaço. Mas é que, pô, a gente tá falando de jogador de seleção brasileira, que é o Rafael Veiga, que apesar de não viver o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, apesar dos apesares, acabou de marcar o gol de 1-0 contra o Bahia. Então, o voto pra mim, pô, eu não sei se o Theo vai discordar, mas pra mim é muito o Rafael Veiga aqui, apesar do Júnior Santos tem uma curiosidade tanto quanto atípica, né? Muito legal essa curiosidade do Júnior Santos, mas pra mim é Rafael Veiga, com certa tranquilidade e facilidade. Eu queria muito, já adianto que eu queria muito que o Júnior Santos fosse titular desse time. No entanto, calhou dele enfrentar Rafael Veiga, que então para mim acaba tirando a oportunidade dele de ser titular. O Veiga, que você falou, já dispensa comentários, jogador de seleção, não vive uma boa temporada, não vive. Mas é um jogador mais pronto do que o Júnior Santos. Acho que o Júnior Santos tem muito potencial ainda, vendo uma crescente muito boa no Botafogo. Deve se permanecer no Botafogo no final da temporada, seguir como um destaque da equipe para o próximo ano ainda, na próxima Libertadores, que o Botafogo fatalmente estará, pode ser importante. Então eu acho que eu queria muito, gosto do estilo de jogo do Júnior Santos, acho que um atleta, os gols deles me encantam muito, só golaço, umas pancadonas de longe, é um negócio de doido. Então eu acho que é um jogador muito legal de se assistir, mas o Veiga não tem como. O Veiga já mostrou que pode ser o cara do time, pode ser o craque que o Palmeiras precisa. Claro que a saída do Scarpa dificultou, porque jogou praticamente 100% da responsabilidade do craque do time no Veiga. Então, acho que o Veiga um pouco sentiu essa responsabilidade e também sentiu o posicionamento mudar um pouquinho. Eu acho que é isso. O Veiga acaba ganhando por unanimidade também, mas gostaria muito que o Júnior Santos tivesse ido. Então, agora acho que fica mais fácil de posicionar, né? Porque teremos 2 pontas, um que está jogando mais solto em uma outra posição, mas Vitor Sá do Botafogo, enfrentando o recuperado pelo Abel novamente, Breno Lopes. Faça as honras, pô. Cara, esse aqui talvez ele seja o confronto mais difícil que a gente teve até agora, pra mim. Você acha, pô? Eu acho, cara, porque eu gosto muito do Breno Lopes. Eu acho que ele é um jogador que, quando tá bem, quando o Abel Ferreira agora que ele ressuscita o Breno Lopes vai bem, é um cara que a gente sabe que pode ajudar o time, cara. Então, apesar do que eu já falei de gostar do Breno Lopes e achar que ele é um cara que ajuda muito o Palmeiras, o Vitor Sá, pelo amor de Deus, não vou cometer o crime e vou votar no Vitor Sá, porque eu acho que a temporada, o ano do Botafogo, muito passa por conta, além do próximo confronto que envolverá Tiquinho Soares, passa pelos pés de Vitor Sá, que faz uma temporada excelente. Uma temporada do Botafogo, assim, uma temporada muito boa, vai muito bem com a camisa do Fogão. Era muito bom com o Luiz Castro, mas acontece que, assim como o time do Botafogo, decaiu, porque, né, a gente sabe... Ficou apenas bom. Ficou apenas bom. Apenas bom, exato. Então meu voto vai no Vitor Sá. Vou contigo de novo. Acho que não vai ter uma discordância, porque os próximos 2 confrontos, para mim, são muito, muito óbvios. Mas eu acho que o Vitor Sá é bom jogador. Como você disse, contribuiu muito para o momento em que o Botafogo ainda vive no campeonato. Se o Botafogo está onde está, é por causa do Vitor Sá também. Então, eu acho que... E o Breno Lopes não é unanimidade, por exemplo, no clube, a torcida do Palmeiras parte gosta, parte odeia. Vive um momento de instabilidade em relação pessoa com a torcida pega no pé por conta do comportamento do atleta mesmo, então acho que é um momento conturbado. Acho que pelo momento o Vitor Sá leva com certa tranquilidade essa disputa sobre o Breno Lopes, então Vitor Sá. Então o Botafogo se aproxima novamente, né? O Palmeiras fechou 6 votos, né? Então não teria mais como o Botafogo ganhar, mas chegou ao 6-4. Tem como empatar. Porque temos o técnico, né? É verdade, bem lembrado. E agora tem como, então, se aproximar para chegar na última rodada podendo empatar, já que temos Tiquinho Soares e o garoto Hendrick. Eu acho. Isso daqui é um absurdo. De colocar Tiquinho Soares com o Hendrick. Porque há 2 rodadas atrás titularam o Rony. Claro, exatamente isso. Eu estava contando com o Ronielson contra o Tiquinho Soares. E para mim, era muito mais fácil você votar no Tiquinho.
Ainda agora você briga com o Abel que está escalando o Hendrick. ainda O é Ferreira tá de brincadeira, hein? Mas ainda é fácil botar o Tiquinho. Gente, o Tiquinho é o craque do campeonato brasileiro. O Ender, que é do Real Madrid, o Ender, que é o jogador. Beleza. Acho que talvez seja tudo isso mesmo, tá? Adoro o Ender, que é um jogador que mudou a vida com Boca, joga amigo com São Paulo, participa de lances contra o Bahia. Mas o campeonato brasileiro que faz o Tiquinho Soares é um absurdo. É o jogador do campeonato, né? É o bola de ouro do campeonato. A gente fala de bola de ouro, o Tiquinho Soares, até o momento, e acho que vai acabar sendo, é o bola de ouro do campeonato. O campeonato do Tiquinho Soares é um absurdo, cara. Em termos de, acho que, de aproveitamento, a gente já chegou a falar em alguns programas passados, o aproveitamento dele em chance clara de gol, se eu não me engano, naquele recorte, né, ele tinha feito 13 gols de 14 chances, 15, 14. Cara, que isso, cara? É um absurdo o que ele tá fazendo no Campeonato Brasileiro, cara. Por conta disso, não tem como. Acho que contra qualquer jogador do Campeonato Brasileiro, você tem que botar de Tiquinho Soares. Eu acho que contra qualquer jogador, não. Eu acho que para mim, hoje, o Tiquinho Soares é o segundo melhor 9 que nós temos no país. Mas acho que contra o Hendrick não é esse primeiro, entendeu? Vocês estão rindo, vocês sabem quem eu vou votar? Para mim, se tivesse aqui Marcos Leonardo, era nele. Sou muito fã do garoto. Acho que a média de aproveitamento do Marcos é muito parecida com a do Tiquinho. Se você pegar o número de gols e o número de jogos, é extremamente próximo ao número deles. A diferença é que um joga no líder e o outro joga em um time que briga hoje contra o rebaixamento. Então, acho que diz muito. Mas a briga hoje não é Tiquinho Soares e Marcos Leonardo. A briga hoje é entre Tiquinho Soares e Hendrick. Que para mim não tem briga. É WO. Para mim hoje, Tiquinho Soares, apesar do Marcos, na minha visão, ser melhor, o nome do campeonato é Tiquinho Soares. Porque ele levou o Botafogo ao título. Sem ele, o Botafogo não estaria onde está hoje. O Vitor Sá foi importante? Foi importante. O Eduardo foi importante? Foi importante. Adrielson, o Casperri, o de Plácido, o Marlon Freitas, todos foram importantes. O único que foi fundamental, que se não tivesse ele não tinha chances, é o Tiquinho Soares. Que, então, por sinal, quando o Bruno Lage tira o Tiquinho Soares, acontece o que aconteceu, a gente entende a importância do Tiquinho Soares no time do Botafogo. Porque o senhor Bruno Lage é uma barbaridade tirar o cara do campeonato do time. Então, só um adendo aí. Colocou na ponta e o cara ainda rendeu, tá? Isso não, é uma doideira. Não, professor Pardal. Venceu por unanimidade também. Então, empatamos. E o técnica poupa tempo. Técnica poupa tempo. Infelizmente, não temos o Luiz Castro para ter uma disputa um pouco mais interessante. Ainda ao meu ver, perderia também. Perderia. Não fosse nada, né? Como você disse, ainda não mudando nada, mas Lúcio Flávio, tadinho dele, enfrentando Abel Ferreira. Tem que falar. Cabeça fria, coração. Não vou nem comentar. Não observe comentários. É o melhor técnico da América hoje, ou Cauã? Tá, muita gente vai entrar em discordância por causa do Fernando Diniz, que é técnico da seleção brasileira e técnico do Fluminense. Mas acho que hoje a discussão nem é entre Diniz e Abel, tá? Pra mim, hoje a discussão é entre Dorival e Abel. Sim. Pra mim, é que aí é uma discussão que pra mim é muito longa. Porque aí entra em contextos. Sim. Mas se tivesse que escolher hoje, Abel. É que o duro que o programa está sendo feito uma semana após o 5-0 do Palmeiras de São Paulo. Sim. Então em tese seria fácil, mas a gente pegar um recorte recente, o Dorival eliminou o Abel Ferreira da Copa do Brasil, por exemplo. Então, para mim, são os dois melhores, cara. E para mim, tem o Vojvoda correndo por fora, mas aqui na América é o Abel Ferreira, assim, cara. Eu não vejo nenhum técnico argentino ali estourado. É claro que na época do Marcelo Gadiardo tinha uma disputa excelente, mas acabou saindo. Então, para mim, irrelevante. Time argentino, para mim, tanto faz. Mas então, uma disputa acirrada, terminou interessante, como vocês podem ver aqui embaixo. O Palmeiras vence por 7-5, uma diferença ali de 2 apenas, né? Então, a escalação ficando com Perry no gol, Mike, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, a linha de defesa inteira do Palmeiras, como quase sempre é. Marlon Freitas, Zé Rafael, Eduardo Veiga, Vitor Sá, Tiquinho Soares e o técnico é o Abel Ferreira. Então... Mas só fazer um destaque antes. A gente tem uma hegemonia em cada um em sua parte, né? A parte defensiva praticamente toda do Palmeiras e a parte ofensiva dominada pelo Botafogo. Exato, acho que diz muito também, né, sobre esses times, né? Enfim, não tanto o Botafogo, mas mais o Palmeiras, que tem realmente essa solidez defensiva. Teve dificuldades no
no ataque, mas que agora também já está se reencontrando. Então, vamos sair um pouco do cenário brasileiro, dar um salto, porque tivemos a bola de ouro sendo definida e pela 8ª vez ela foi para o Messi. Uma e aí, purga. mereceu? Pro homem. Bem, Cara, falar que não mereceu é loucura, tá? mas é como virou uma frase dita pelo Guardiola, que agora todo mundo usa, né? Deveria ter 2 bolas de ouro. Uma pro Messi e uma para os seres humanos normais competirem entre eles. Sim. Eu já tinha cogitado um tempo atrás, quando era mais novo, eu falava que tinha que existir uma bola de diamante apenas pro Cristiano Ronaldo e pro Messi. Eu acho que hoje poderia continuar tendo a bola de diamante só pro Messi. Hoje bizarramente. Cara, é claro que a gente vai entrar em meta de temporada, Haaland aí, campeão de tudo com o City, fazendo vários gols. Mas assim, cara, a gente tem que entender o peso que uma Copa do Mundo tem para um país. E não é para qualquer país. Não é para uma França que é estabilizada. É para uma Argentina quebrada. Uma Copa do Mundo para o argentino significa hoje tudo. Era a esperança do país, cara. Era o que movia o país, era a Copa do Mundo, porque a Argentina, a gente sabe da situação política e financeira do que tá tendo na Argentina, né? E o Messi, ele restabelece a alegria do argentino com clamor, cara. O que ele faz na Copa do Mundo... Gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando da Copa do Mundo. Eu gosto de ressaltar isso, porque muita gente tá banalizando a Copa do Mundo. Cara, a Copa do Mundo não é qualquer coisa. A Copa do Mundo é o torneio que reúne os melhores jogadores nas melhores seleções do mundo. Não é qualquer jogador que consegue ganhar a Copa do Mundo fazendo o que o Messi fez, cara. Eu consigo citar 3. Eu consigo citar o Pelé, que destrói na Copa de 58 e 70. O Garrincha, que destrói na Copa de 62. E o Maradona, que faz o que faz em 86. Com o fenômeno em 2002 também. O Romário em 94, a gente consegue citar mais jogadores brasileiros, muito por conta de ser brasileiro, né? Mas eu tô falando de... Mas só o melhor também. Mas a Copa do Messi é bem melhor. O Messi se igualou à prateleira de Maradona e Pelé em questão de Copa, né? Na participação da Copa. De fazer uma Copa do Mundo. 2022 foi desse mesmo nível. Ele participa de gols em todos os jogos, com exceção da Polônia, né? Que ele acaba perdendo pênalti, mas ele participa de gols em todos os jogos. Ele faz uma final absurda, ele faz uma semifinal absurda. Você não vai dar bola. Cara, você não vai dar bola pro cara desse, você vai dar pra quem, velho? Fala pra mim. Todo o respeito do mundo. Cara, pra mim, se fosse qualquer jogador do mundo fazendo uma Copa como essa fez, era bola de ouro. Se o Haaland chega na semi, ou como se o Haaland, por exemplo, tivesse ido pra Copa, chegasse na semi e tivesse temporada com o City, você acha que ainda tinha brilho ou o Messi também? Aí tinha muita briga, né? É porque vamos pegar. Eu acho que o Haaland levava. Na verdade, pra mim, se ele chega nas 8ª com a Noruega... Não. Digamos que o Haaland não escolheu, porque o Haaland é nascido em Manchester, né? Digamos que ele não escolheu a Noruega, que ele estava na Inglaterra. Com a Inglaterra, ele chegou na semi. Pra mim, aí o Haaland levaria, mas ele tem a felicidade de ter escolhido a Noruega. Pra mim seria Haaland. Eu ainda não sei, porque a temporada do Haaland, no geral, ela foi melhor do que a do Messi, mas o fato de ganhar a Copa pesa absurdamente. A Copa do Messi... Eu tenho umas certas dúvidas, Marcos, em relação à temporada ser melhor. Eu acho que é uma frase que já também, como o Cauã já citou do Guardiola, que todo mundo usa, também tem a do Cruyff, agora que eu vou usar, que todo mundo usa, que não confundam um simples artilheiro com um grande jogador. Eu acho que o Messi hoje é mais jogador do que o Haaland. Os números da temporada do Haaland de participação em gols, é claro, são assombrosos, porque ele joga no melhor clube do mundo, ganhou a Premier League sendo artilheiro, batendo recorde de artilharia, ganhou a Champions League, ganhou a Champions fazendo seus gols também, empatando com o recorde de Messi, do Messi numa partida de Champions, se não me engano, 6 gols, Cauã? Acho que ele marcou 5. 5. Se fizesse o sexto, passava o Messi, aí teve a brincadeira que o Guardiola tinha. Acho que faz parte também. Acho que o Haaland faz os seus gols, não à toa. Estar em segundo não é ruim, porque você quer dizer que você é o segundo melhor do mundo. Todas as pessoas do mundo, apenas uma joga futebol melhor do que você. Entre os humanos, você é o primeiro. Exato. Você é o primeiro. Então, acho que para mim é impossível você falar que o Messi não merece, porque uma Copa do Mundo marca, a Copa do Mundo é o torneio mais importante de todos. Você pode pegar o Brasil de 2014, que passa um vexame, mas que não é marcado por título. É Júlio César, Maicon, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Não é o time do 7-1, porque nós vamos com o Dante na zaga. Não é o time do 7-1. É um time que marca por um time de Copa. O Bernardo também, o Neymar também não vai. É um time de Copa, marca por ser Copa. A Copa é muito grande, é muito maior do que uma Champions League. Então, acho que a Copa, claro, tanto até pesou pro Dibu vencer o prêmio de melhor goleiro,
que para mim deveria nem ter sido o goleiro, como a gente já comentei com o Cauã, a minha opinião, o melhor goleiro do mundo não é nem sequer o campeão Nem na da Copa Champions. ele foi, se você for ver, né? Nem na Copa ele teve a melhor atuação. É o Bono. Talvez foi o Bono, eu acho que é porque ele venceu, ele foi fundamental pro título, entendeu? É que talvez o Emiliano Martinez faça a maior defesa da história, que é a bola do Colomoni. Sim. Talvez, é claro que tem debate, a defesa do Gordon Banks em 66 e tal, mas talvez ele faça a melhor defesa da história. É por isso que entra no debate aí. Mas eu concordo com você, a gente já debateu isso, mas a gente já debateu em off aqui, inclusive já adianto para vocês aqui que a gente elegeu o Ter Stegen como o melhor goleiro do mundo, que para nós é um baita de um goleiro. Que eu falei, eu até fiz a comparação com o Cauã, eu falei que o Ter Stegen é o João Paulo europeu, que todo mundo sabe que é um baita de um goleiro, mas ninguém tem a coragem de falar que é o melhor. Sim. Então eu acho que para mim hoje o Ter Stegen é o melhor goleiro do mundo. Então acho que a Copa pesa muito. A gente definiu, o campeão venceu o melhor goleiro e o melhor jogador, entendeu? Então acho que não tem como. Infelizmente o Haaland tem a fatalidade de ter a melhor temporada da carreira, uma temporada fenomenal em questão de números, uma temporada em que o Messi ganha a sua primeira Copa. Então acho que é uma fatalidade que o Haaland deve superar ao longo da carreira, deve voltar a concorrer pela bola de ouro e fatalmente acho que até o fim da carreira ganha 1, 2, 3, quem sabe. Sim, e pra mim a gente tem que normalizar, tá? Pra mim, ano de Copa... Todo mundo sabe o que vai acontecer. Até vi um pessoal falando no Twitter, mas já entregaram quem vai ganhar a bola de ouro porque é o Beckham que vai entregar. A gente faz 10 meses que todo mundo sabe que é o Messi que vai ser o melhor do mundo. Gente, pra mim, o jogador que se destaca na Copa... Se você não for o melhor do mundo... Posso falar? Me surpreendeu terem colocado o Mbappé atrás do Haaland. Eu achei que iam jogar o Haaland para terceiro. Eu também achei. É porque, cara, pra mim, Copa do Mundo, a mágica que envolve a Copa do Mundo, o contexto que os países tiram. É muito pesado. O torcedor querer falar pra mim, só a Copa, são 7. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que colocar na cabeça de vocês. A Copa do Mundo faz carreira. A Champions League não faz. A Copa do Mundo faz carreira. A carreira do próprio Emiliano Martinez é Copa do Mundo. Ele não tem uma temporada boa na Aston Villa, mas na Copa do Mundo ele fez o nome dele. O próprio Thiago Silva é um dos melhores zagueiros do século. Ficou taxado como chorão e como decepção por conta de um lance de Copa do Mundo em que ele chora. Copa do Mundo faz carreira. E que comparação, vários jogadores têm 5 Champions League, 3 Champions League, só um tem 3 Copas. Exato. Como jogador. Se Copa fosse de 4 anos, pô. O país que mais tem Copa tem 5, quem tem mais Champions tem 14. Exato. Não, é claro que, tipo assim, se fosse fácil como todo mundo, vários craques teriam Copa do Mundo. Não é todo mundo que tem, cara. O Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo, não tem Copa do Mundo. E a melhor participação dele na Copa do Mundo é as quartas de finais, que ele cai contra o Marrocos, que ele é reserva. E poucos, eu já adianto para você, Cauã, poucos conseguem o que o Messi conseguiu. Porque o Messi, por exemplo, o Messi conseguiu o que o Neymar não conseguiu. O Messi não teve um parceiro de seleção argentina, uma dupla. Sim. O Neymar não teve uma dupla na seleção brasileira. A diferença é que o grupo da Argentina abraçou mais o Messi do que eu acho que o grupo do Brasil abraçou o Neymar. Exato. Então eu acho que foram por ele, sabe? Sim. E o Neymar não teve. Né? O Messi demorou para ter um grupo que abraçasse, talvez o Neymar, espero que demore e espere que sejamos campeões no próximo Copa do Mundo. Não pode demorar muito, eu acho que só tem mais uma. Se tiver. É igual do Messi, era a última, era a última chance. Era agora ou nunca. Então eu acho que pode ser até que isso pese, mas acho dificilmente que vai acontecer isso com o Brasil, porque eu acho que já na próxima, acho que se o Neymar for, ele já é reserva, talvez, e o Vini assume o protagonismo, porque até o Neymar, agora com uma lesão séria no joelho, que na próxima Copa já vai estar com 34, 35, se eu não me engano. Já pesa muito. Mas, enfim, pra mim, acho que questão de bola de ouro não há debate. Ano de Copa do Mundo... Pra mim, tem um debate na bola de ouro desse ano. E não é que venceu. Tem até as posições pra mim aí. É que eu discordo. Uma barbaridade que fizeram hoje. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Não temos a votação apenas de quem é o primeiro colocado. Temos uma votação, né, de todas as posições. E aí eu queria puxar aqui o top 15 para vocês discutirem um pouco, para vocês falarem porque teve bastante polêmica em relação a essas primeiras posições. Então eu vou aqui ler o top 15 e aí vocês vão me dizer se tem alguma loucura envolvendo esses jogadores. Temos na primeira colocação o Lionel Messi, e aí seguido de Haaland e Mbappé fechando o top 3, e aí De Bruyne, Rodri, Vinícius Júnior, o brasileiro, aí Julián Álvares, Osimhen, Bernardo Silva, Modric, Salah, Lewandowski, Bono, Gundogan e Emiliano Martinez fechando o top 15. E aí? Tem alguma loucura?
Eu vou começar já pelo quarto e quinto. Pra mim, o Rodri, quarto. Eu Posso sou falar? absurdamente para o Rodrigo. Jogo o quinto para sexto que você botou agora e jogo o 14º para quinto. Para quarto. Para quinto, para quinto, para quinto. Para mim, a temporada do Gundogan é uma barbaridade, gente. É um absurdo. O Gundogan estar atrás do De Bruyne, do Rodri tudo bem, vai. Do Julião Álvares não dá. Não dá. O Gundogan era a peça-chave do City. É como a gente falou da Copa, né? A Copa do Julião Álvares é muito boa, né? Isso que é mas não tem como, cara. Mas ele é reserva do City. Metade da Copa ele foi reserva, do Lautaro Martinez, tá ligado? Sim. Eu acho que o que o Gundogan fez nessa temporada era algo de almanac. Você quer tipo eu acho que tinha algum jogador do Santos, acho que talvez o Pituca, que falava com um dos treinadores do Santos, colocava vídeos do Fábregas para ele assistir. Eu acho que hoje, se você quer formar um menino, tu tem que botar de segundo volante, você tem que colocar vídeos do Gundogan com o Guardiola para ele assistir. Ele dá uma aula da posição. Você quer saber o que você faz nessa posição, você assiste o Gundogan. O Gundogan é a primeira contratação do Guardiola quando ele chega no Manchester City. Ele faz parte do ciclo inteiro até o time ser campeão da Champions. Então ele tem a mentalidade, né? Da abertura ao fechamento. Né? Sim, ele tem a mentalidade. É absurdo. Ele tá em 14º, cara. É muito longe do ideal. Muito longe, cara. Tem debate com o Rodri. Ele estaria em sexto atrás do De Bruyne. Ele em 14º, não é barbaridade. É porque eu coloco ainda o Rodri na frente, porque o Rodri marca golaço contra o Bayern, marca o gol do final e faz uma temporada. Pra mim, o Rodri. Cara, o Rodri. Outro que, se você quiser ensinar um jovem a ser um primeiro volante também, que se quiser pôr vídeo do Rodri, pode pôr. Talvez ele seja o que mais se aproxima do Sérgio Busquets. É que Busquets, pra mim, é outro nível de futebol. Patamar, mas o Rodri, pra mim, faz uma temporada que o Rodrigo, pra mim, uma temporada absurdamente boa. E o Gundogan, pra mim, na frente do De Bruyne, pra mim, sem mistério nenhum, tá? Com muita facilidade, eu colocaria o Gundogan na frente do De Bruyne. E no De Bruyne não tem nem o peso Copa, tá? Porque a Copa do De Bruyne foi horrorosa, né? Horrível. E ainda. Até a Premier League dele também não é das melhores. Já fez Premier League. Na final, tá? Na final, de novo, o De Bruyne machuca que sai. É um azar. É lástima, tá? É uma fatalidade, mas perde. O Rodri decidiu a final. O De Bruyne ficou de fora. Entendeu? E aí a gente tem aí o Osimhen em oitavo, que a temporada do Napoli é boa, mas também, todo respeito aí. Era um time coletivo demais, né? Tá legal. Exato. É um time muito coletivo. Claro, tem peças como a do Osimhen que destoam, o caso do Osimhen, do Kvara, do Kim Min-jae, zagueiro que já saiu do Napoli hoje no Bayern, também destoava um pouco. Mas tem boas peças no Napoli. O Modric eu não gostei muito, não. Acho que a temporada do Real Madrid não é boa. Para mim, a temporada do Real Madrid se resume em Vinícius Júnior. Então, o Vinícius Júnior acho justo. Mas para mim, o Modric, eu talvez não colocaria muito aí, porque a La Liga do Barcelona é muito superior à La Liga do Real Madrid. Como a gente falou do Ter Stegen, o melhor goleiro, cara, o Barcelona tomou acho que 10 gols. Acho que bateu o recorde, o Ter Stegen bateu o recorde de clean sheets na La Liga. Entendeu? A La Liga do Barcelona é completamente avassaladora. E aí o Real Madrid não teve nenhum destaque, cara. Na Champions toma um atropelo do Manchester City, entendeu? Acho que o Luka Modric aí não faz muito sentido, mas peso Copa também, a Copa do Modric também não é nada demais. A Croácia chega na semifinal? Chega. Não vou lembrar das quartas? Vamos pular as quartas de final? Isso, por favor. Então, mas o resto da Copa da Croácia ninguém lembra, cara. A gente lembra da Croácia porque a Croácia eliminou a gente, pô. Mas a partir dali todo mundo assistiu a Croácia, né? Mas a Croácia, quando vai jogar com a Argentina, toma um 3-0 na cabeça. E o melhor jogador da Croácia na Copa é o Gvardiol, não é nem o Modric. Bem, bom. Então, tá aqui hoje no Manchester City também. Todo mundo tá no Manchester City. No final das contas, todo mundo tá. E se não está em algum momento, vai estar no Manchester City. Na mão do melhor treinador do mundo, que é o Pep Guardiola. Que me espanta Lionel Messi em algum momento não ter parado no Manchester City. Uma pena, uma lástima. Uma tristeza mesmo. Exatamente, poderia ter parado. Então, é assim que a gente encerra mais um Tic-Tac NM aqui no canal. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Várias discussões ali de bola de ouro. A gente colocou ali as opiniões, o que estava errado, o que estava certo. Mais uma ali levantada por Messi. Também Campeonato Brasileiro. Teremos o grande jogo entre Botafogo e Palmeiras, líder e vice-líder, né, na quarta-feira. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado a Theo Miranda. Muito obrigado a Cauã Pantonin. Então, é isso. Até um próximo vídeo. Valeu!